mais um Garagem Alternativa no ar e dessa vez com Natália Ferro. A entrevista foi tão boa que a gente teve que dividir em duas partes e nessa primeira que você confere agora, ela vai falar um pouco mais sobre a cena e sobre como tudo começou. Confere aí. Fala galera do Garagem Alternativa, hoje a gente vai conversar aqui com ela, Natália Ferro, que vai falar sobre o CD novo, Alice ainda, não é isso, Natália? É. Então a gente quer começar aqui o programa contigo falando um pouco sobre como foi montar esse CD, o processo de gravação, composição. Acho que tu pode começar falando um pouquinho pra gente como foi. Oi, pessoal do Garagem Alternativa, é um prazer estar aqui com vocês. Estou Obrigado. muito feliz de vir aqui apresentar o CD, falar sobre ele. E o Alice ainda foi um projeto que a gente começou no ano passado, que eu comecei a gravar na Casa Louca com a Adna, foi produzido por ele. E aí é um disco de 12 faixas, que além de contar com composições minhas, conta com composição de mais 11 artistas daqui de São Luís. E foi incrível fazer esse trabalho. Adnon é foda, né? Adnon, eu devo muito a ele, muito nesse trabalho, porque foi incrível trabalhar com ele, aprender com ele lá na Casa Louca, conviver com as pessoas que estavam lá na Casa Louca é muito bom, sabe? Porque é um meio de confluência e de ebulição muito fértil. As pessoas que se juntam lá sempre estão trazendo alguma coisa nova e construir assim, esse disco ali dentro, da maneira como a gente fez, nas madrugadas, e tô enchendo a cara de café e, sabe, trocando ideia, gasolina e trocando ideia, e o pessoal colando lá para poder também ouvir, dar sugestão e tudo mais. Foi uma parada muito bacana, foi muito gostoso, foi cansativo, porque foram 10 meses de trabalho. Foram 10 meses sequenciais, sem parar. Durante 6 meses tinha dia até que eu dormia lá na Casa Louca, ficava pra continuar no outro dia trabalhando. Mas foi incrível, foi maravilhoso, porque foi um CD que ele foi gerado sentindo, na garra, na unha. Mas foi massa, foi muito legal. O nome Alice ainda deve ter um bom significado, assim, imagino eu. Pode dizer pra gente o porquê do nome Alice ainda? Alice ainda, o nome surgiu antes do disco. Foi porque quando eu fiz o Instante, que foi em 2013, sempre que você lança um disco, né, começa a existir uma expectativa maior a respeito do teu futuro enquanto artista. E aí lançou o disco, e aí tu não tá ainda no Faustão? Porra, tu lançou um disco e tu não tá ainda fazendo turnê e não sei o quê. E aí, às vezes as pessoas não sabem que o buraco é mais embaixo e o caminho é mais árduo e longo do que a gente pode pensar. As pessoas pensam que o sucesso tem que ser imediato, assim, isso não que é uma carreira construída, né? Em lugar nenhum no mundo isso existe, nenhuma carreira pode existir sucesso imediato, e se existir, a queda é rápida e dolorosa. Então, eu nunca quis isso pra minha vida, eu sempre quis as coisas construídas. Passo a passo. E aí o Alice ainda, ele surgiu como uma resposta, até um pouco recalcada, mas foi como uma resposta a essas críticas que eu recebia, tanto das expectativas muito entusiasmadas, imediatistas, quanto das expectativas de que, tipo, não ia dar certo porque eu era uma verdadeira lunática, eu tava só viajando nessa parada, então eu era uma Alice que tava no mundo da lua e tava viajando, saca? E aí a Alice ainda foi eu reafirmando que vale a pena trabalhar com a arte, vale a pena habitar nesse mundo que é onírico e tudo mais, mas por outro lado é o mundo que faz a vida da gente valer a pena. Sim. Sabe? É o que dá gosto na vida, é o que faz as pessoas sonharem, de fato, e às vezes faz até as pessoas verem, porque eu acredito muito no poder de visão que a arte dá para o ser humano, sabe? A arte, ela não é um ponto de vista, não, ela é a visão mesmo, porque tu exprime às vezes tu exprime muitas vezes o que não tem como falar, que não tem como tu descrever, tu vai lá e mostra e negada saca. E aí a Alice ainda foi isso, foi essa resposta e esse apelo ao trabalho criativo. Sim.
Mas assim, ó, pra quem não sabe que tá chegando agora, essa aqui é a Natália Ferro e já é um fenômeno aqui em São Luís do Maranhão, assim, porque muita gente conhece. Talvez pelo momento que a gente esteja vivendo, assim, dessa migração dos artistas para a internet. A gente sabe que você lançou o trabalho lá pela internet de graça, né, pelo SoundCloud, disponibilizou esse CD agora praticamente todo, ou foi todo, né? Foi todinho. Exato. E isso facilita muito, assim, o convívio do público com o material do artista, né? Isso deve facilitar, por exemplo, o pessoal cantar as músicas ao vivo. Tô certo ou tô errado? Não, tá certíssimo. Já rolava antes. Antes de eu gravar, por exemplo, Maria de Jesus, eu já cantava nos shows. Sim. E aí o pessoal já cantava, apesar de que também Maria de Jesus é uma música do Beto Errong, do Ney Capó. Então, tipo, até antes de eu existir, muita gente já sacava essa música. Já tinha Mas o fato é que foi muito legal, porque quando eu comecei a cantar a música no show, as pessoas começaram a sacar de verdade e começaram a pedir, inclusive, a música pra dentro do disco. Começaram a pedir a música nos próximos shows, enfim. Foi muito interessante. E eu devo também muito isso a essa disponibilização do trabalho. Na rede. No caso dessa sabe? música, então, não foi a Natália Ferro que escolheu a música, foi a música que escolheu, então, lá das contas, né? Ela que pediu pra entrar no CD. No caso específico de Maria de Jesus, foi a primeira música que eu pensei em gravar na minha vida. E, inclusive, eu não gravei ela no instante porque eu achava que eu não tinha competência suficiente pra gravar ela. Aí eu gravei no segundo. Esse aí chega a ser, então, Alice ainda chega a ser o segundo trabalho, assim, oficial. Ele é o meu lançado, segundo né? disco. Porque o Instante, ele tem uma proposta, ele tem um conceito formulado, ele tem um repertório pra mim que é muito bem definido, ele tem um trabalho gráfico que também é muito bem definido. Eu não tenho como dizer que aquele disco ele foi um trabalho experimental, ele foi assim, só um drops do meu trampo. Não era não, ele era o que eu era naquela época. Eu tinha 5 músicas pra cantar, né? E foi aquilo ali. E aí agora o Alice tem 12, mas também porque foi uma coisa preparada pra isso, buscada pra isso. Eu queria ter um álbum maior. Não sei se eu faço isso de novo, de ter um álbum maior, porque eu não sei se isso dialoga com o tempo, mas eu tô feliz com o resultado agora do Alice, com essas 12 faixas que a gente trabalhou. Mas eu não sei se isso se prolonga no tempo como uma alternativa sustentável. Você lançar um álbum com 12 faixas, sabe? Eu vejo muitos artistas lançando hoje em dia single, sabe? EP, compactando EP, músicas. exatamente, compactando a proposta para fazer com que ela fique mais acessível, porque o volume de informação é muito grande e as pessoas não têm mais tempo para nada. De 5 anos pra cá, por exemplo, a gente tem como exemplo, talvez um dos pioneiros disso seja o Radiohead, assim, no campo virtual, né? Que começou a disponibilizar música na internet para você pagar quanto você achava, que Acho isso incrível. E hoje em dia, assim, aí tem o crowdfunding agora, tem bastante coisa que nesse meio tá ajudando muito o artista. Tá. Cara, eu ouvi um dia desse, até tava falando numa outra entrevista que eu dei sobre isso, porque me chamou muita atenção. Que a Bjork, ela anunciou que o último disco dela, o último que ela fez, ela não vai disponibilizar na rede. O que ela acha uma sacanagem, que ela trabalhe muito tempo dentro do estúdio se lascando e gastando toda a energia de si para poder fazer um disco e depois dar de graça para as pessoas. Eu achei, assim, ela uma gênia. Mas eu achei essa colocação que ela fez meio estranha, porque qual é o preço da arte? Não tem valor, assim, específico, né? Um pode dar 1 milhão por um quadro do Van Gogh e outro dá 10 reais. Assim. E eu dou muito mais valor a ver uma pessoa cantando a minha música no meu show do que um ninguém comprando. Um ninguém que eu digo assim, não ninguém pra mim, mas um ninguém pra situação. Sim. Comprando o CD e botando dentro da gaveta e nunca ouvindo. Tu tá entendendo? O valor da arte, assim. Sabe? Então, assim, eu fico me questionando. Eu tô disponibilizando na internet uma coisa que não tem preço, sabe? Não tem preço pra mim, não tem preço pra ninguém. Os meus shows, eles vão ser consumidos como um produto. Sim, claro que eu preciso comer, me alimentar e tudo mais. Mas o produto disso, hoje em dia, é que vai possibilitar que eu faça shows, que eu trabalhe sob outros aspectos e me monetize. Até porque para gravar, por exemplo, tem que pagar para gravar, tem que pagar. Da gravação, tem, né? Mas é como eu penso, hoje em dia a gente também tem que entender meio como é que tá rolando essa dança pra gente também não ficar dando volta, né? Em vão, cara. Hoje em dia tem que pagar, porque o trabalho do produtor tem um valor, o trabalho do músico tem um valor e tudo mais, mas aquilo acaba servindo como um investimento do trabalho que tu vai fazer posterior.
Porque se tu faz um disco foda, tu não vai ficar sem trampo depois, sabe? Vai ter um portfólio bom pra tu mostrar e pra tu te aproximar dos teus fãs com muito mais propriedade, saca? Do que tu ficar aqui guardando o CD, não. Lancei um CD aqui com 12 faixas, tá foda meu CD, nunca ninguém viu teu show, ninguém nem sabe nem quem tu é. E tu com o CD aqui na mão. Não, cara, meu CD aqui, porque eu gastei 10 mil nesse CD aqui, então nunca ninguém vai ver. Sabe? Não boto fé nisso, não. E hoje em dia, assim, o mundo da música os artistas têm se dividido de dois lados, assim, específicos, né? O pessoal que é mais vintage, mais tradicional, que vai regredindo, gosta de lançar o CD, não gosta, como tu falou, da Bjork, por exemplo, prefere não lançar na internet, prefere lançar de maneira tradicional. Já tem o pessoal mais radical que só na internet mesmo. E aí a gente fica nesse divisor assim. Mas o que eu quero te perguntar, decisivamente assim, é o que você acha assim, pro Natália Ferro, pro teu trabalho. O que seria melhor agora, nesse momento? É realmente colocar na internet de graça? Ou tu pretende, por exemplo, trabalhar pareado um com o outro, futuramente já lançar uma Alice ainda em material físico? Não, ele vai ter o material físico até por conta de uma questão de acervo. Material que a gente precisa ter. Tu precisa ter o material físico pra mandar pra algum lugar. Exatamente. E é acervo mesmo. Se der um bug na internet do mundo, tu não perde teu disco. Vai que dá uma pane. Vai que dá uma pane, eu não sei. Islâmico cancela toda a internet. Pois é, a China vem e acaba com toda a música do Ocidente. Tem o meu disco pra tocar. Então, o que acontece? Mas, por outro lado, gente, foi aquela história do trabalho de formiguinha que a gente estava conversando. Eu não posso ter a pretensão de achar que alguém vai vir atrás do meu trabalho só porque eu sou bonita. Tu tá entendendo? Sim. Não é, cara, não é assim. Você tem que mostrar a cara mesmo, sabe? Botar a cara no sol, mano. Saca? Porque senão as pessoas não vão querer te ouvir, porque senão o teu show não vai acontecer, porque senão tu não vai tocar. Tu tá entendendo? Não aconteceu comigo ainda de repente eu estar tocando num show e chegar um produtor incrível e disse, bicha, vamos que eu vou te produzir, vou lacrar o mundo assim, contigo. Filme, né? Saca? Não rola isso, pô. Então tem que botar pra tocar. Assim, né, pois Na verdade, isso aí acontece de 1 em 1 milhão. A maioria dos artistas a gente acaba vendo que a realidade é bem outra, né? Você tem que ir lutando. Nem todo mundo é Mamonas Assassinas, assim, né? Que pois é. Outro, virou não, e no meu caso eu nem quero ser, porque de repente tu dá com a cara na Serra da Cantareira, pô. E não deu em nada, sabe? E aí acaba tudo, né? Então, mas né? é bem isso, né, Natália? Assim, apesar de que hoje em dia a gente sabe que o caminho até de visibilidade, como a gente estava falando da internet, ele aumentou bastante. É muito mais fácil, por exemplo, uma produtora, uma gravadora, um selo te achar porque tá lá na internet, né? Sim. Talvez... Isso já tá acontecendo, inclusive, comigo. Tá rolando já de selo, procurar. Eu ia perguntar se já tá rolando algum contato, já tem alguém interessado, assim, até porque o nicho que trabalha musical, tem muita gente hoje interessada em produzir isso, em tornar isso físico, né? Até porque o artista é o CD palpável ali, você poder pegar no seu material. Exatamente. Único, né? Quando tu chega no show do artista que tu gosta, que tu tá ansioso por assistir, tu quer levar o souvenir, tu quer levar o artista pra casa. Tá lá o CD. Eu coleciono, saca? Vou admitir aqui ao vivo, que eu coleciono um monte de CD que no final das contas eu boto pra tocar no som 2, 3 vezes, mas eu acabo escutando no iPhone, no celular. Spotify, Deezer, cara, essa galera não chegou brincando. Ali, ouvindo. Saca? O streaming, ele não chegou pra brincadeira, não. A gente tem que respeitar, sabe? Se tu for... Eu acho que as tuas atitudes, o teu modo de trabalho, ele molda sim o mercado, mas tu também precisa entender o mercado, às vezes tu também precisa, saca? Ter humildade pra dançar um pouquinho conforme a música, porque senão tu vai ficar pra trás. Já são quantos anos de carreira aí tocando? 10 anos 10 tocando anos de com carreira. São Luís, fora. Isso, então já deve ter acontecido bastante coisa, né, cara? Assim, já não aconteceu menos do que eu gostaria, mas aconteceu algumas coisas sim. Essa questão do selo que tu me perguntaste, tá rolando, olha que loucura. Eu lancei o Alice no dia... Que dia, meu Deus? 25 de abril. A gente tá no dia 5, 6 de maio, sei lá, não é isso? Por aí. E aí, de repente, já teve 2 selos que me procuraram, tem produtora de fora do estado me sondando a respeito de show e tudo mais. Então, se eu não tivesse disponibilizado esse trabalho na rede, como Deus que eu ia chegar nessas pessoas, mandando meu CD pelo correio? Quantos não chegam pelo correio lá?
sabe? De repente, o que Outros chegou dias, nessas né? pessoas foi que lá na minha fanpage, quando eu lancei o link com as faixas do disco, eu dei lá um patrocínio, sei lá, de R$60 no link e de repente quase 2.000 pessoas curtiram, sabe? Porque o Facebook também não é gente boa, mas é também, sabe? Mas de repente, assim, eu dei Tem 60... causado milhões de discussões por isso também. Tem causado também. Mas enfim, eu tive um meio ali pra me promover, sabe? E foi R$60 que eu dei no lance. E aí, de repente, aparece quase 2.000 pessoas curtindo o link e comentando da música e postando no Twitter. Compartilhando, sabe? De repente, Vila Esperança tá com menos uma semana, sei lá, de lançamento. Tem mais de 2.000 curtidas na música no SoundCloud. Então, assim, existe um afeto, existiu, sabe? Uma coisa que eu lancei lá e tocou. E chegou aí nesses meios de produtora, de selo, não sei o quê, sabe? Por conta dos números que foram gerados no lançamento. Eu acho interessante, eu acho todos os processos, todas as fases do processo são essenciais e se trabalhadas com foco, com seriedade, elas vão dar certo no final, saca? Pode não dar certo pra tu ser a próxima Lady Gaga, mas pra tu trabalhar com dignidade, acho que dá.